Bom dia, estou aguardando o pessoal chegar, para a gente poder começar. Gente, a orientação é a mesma da aula anterior, por favor, lá no chat, se identificando, tá bom? Colocando aí, por favor, o nome de vocês e a unidade, tá certo? Vamos lá no chat, começar a colocar lá, por favor, o nome de vocês, tá? Nome e unidade a qual vocês pertencem, por favor. Gente, ainda tem 2 minutinhos até começar. Vou esperar o pessoal entrando. Vilma, que saudade. Olá, Jéssica, tudo bem? Ai, meu Deus. Quem diria, não é? Que a gente ia sentir saudades assim da sala de aula, hein? Ai, de verdade, não aguento. Pois é. Talvez isso sirva para a gente valorizar um pouco mais, né? Nossos contatos, assim, com a escola. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. A gente vai voltar em breve, se Deus quiser, com tudo resolvido. Vamos ter fé. Esperar essa galera preguiçosa aí. Vamos lá no chat, gente. Lá no chat. Colocar nomezinho e unidade para identificar vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem 1 minuto para começar. Gente, quem está entrando agora, só lembrar vocês de vocês irem lá no chat, por favor, e colocar o nome de vocês e a unidade, tá bom? Porque o colégio está fazendo esse controle para poder dar as presenças, organizar direitinho quem é que está participando das aulas, tá bom? Então, dá um pulinho lá no chat e faz, por gentileza, lá a identificação. Coloca o nome e a unidade de vocês, por favor. Só tem 4 pessoas até agora que acessaram o chat, tá? E tem 9 pessoas participando. Vamos lá. Isso aí, muito obrigada. Bom, nós estamos aqui, são 10 horas, a gente vai começar, não é? A nossa aula. O que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês mantenham o microfone de vocês no mudo, para qualquer coisa que vocês precisarem, vocês acionam o microfone, porque aí fica mais fácil, fica menos interferência e fica mais fácil de eu falar com todo mundo sem nenhum tipo de problema, tá? Pedindo de novo a vocês, por favor, que dêem um pulinho lá no chat para fazer lá a identificação de vocês, colocando lá, por favor, nome e unidade que vocês pertencem, por favor, tá? A gente está tendo aí uma galera acessando. Vamos lá. Bom, lá no chat, por favor, fazendo a identificação. Eu tenho uma galera bem legal participando, mas tem pouca gente indo lá no chat para se identificar. Gente, eu preciso que vocês deem um pulinho lá no chat e façam a identificação de vocês colocando o nome e a unidade, tá bom? Deixa eu iniciar fazendo um comentário aqui. Eu devo desculpas ao pessoal do 2º ano, eu gostaria imensamente de que vocês me desculpassem, porque no nosso primeiro contato, na semana passada, eu simplesmente confundi as turmas e os conteúdos. Alguém, inclusive, me alertou, no finalzinho já, me alertou que o conteúdo não estava parecendo familiar, e aí eu simplesmente achei que eu estivesse trabalhando com o 3º ano. Então, eu gostaria de me desculpar. Ele achou que era a matéria da V2. Mas acontece que eu estava trabalhando com a apostila errada, entendeu? E aí, o que acontece? Vocês não estavam achando absolutamente nada, não estavam marcando absolutamente nada,
estavam me enrolando literalmente, enrolados literalmente, e hoje a gente vai reparar essa falha, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que continuem indo lá no chat, identificando lá, se identificando a unidade. Eu tenho uma galera participando e pouca gente ainda acessando o chat. A gente vai trabalhar hoje, então, o conteúdo de AV2 do segundo ano. E esse conteúdo de AV2 do segundo ano, ele está na apostila, no módulo 3, capítulo 8, tá bom? Então, eu peço para que vocês estejam aí com a apostila, né, com o módulo 3 e o capítulo 8, para que a gente dê andamento agora sim ao conteúdo do método, tá? Não esqueça de ir lá no chat fazer, por favor, a identificação de vocês, com nome e unidade. Vamos lá, vamos dar andamento aí. Por gentileza, abram lá a apostila. E a primeira coisa que a gente vai reparar na apostila é a parte da introdução, que é isso aqui, ó. A ciência moderna e a nova imagem do mundo. E aí a gente tem algumas palavras, alguns termos que são importantes e interessantes para que a gente entenda a importância da filosofia na construção da sociedade como um todo, né? Quando ele fala a ciência moderna e a nova imagem do mundo, ele está falando aqui, na verdade... Vilma. Né? Oi. É o capítulo, desculpa. Pois não. É o capítulo 8. Tá bom. Tá? Obrigada. Apostila, o módulo 3 e o capítulo é o 8. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ele fala aqui, a ciência moderna e a nova imagem do mundo. Galera, agora falando a linguagem de vocês e falando do conteúdo que vocês viram na aula passada, na última aula, na última apostila, vocês vão lembrar que a gente estava trabalhando aí a filosofia cristã. Essa filosofia cristã, ela se fundamenta no momento onde a igreja domina e predomina toda a sociedade, não é? E aí, o que a gente vai entender? A gente vai entender o seguinte, que está havendo uma mudança. Eu já não tenho mais só a igreja controlando, a igreja dominando. Eu tenho também agora uma visão, né? Um futuro, um norte. Né? A ciência aí começa a se desenvolver. Obviamente que a gente vai ver que no início vai ser muito difícil para aqueles caras que vêm para trazer essa construção científica. Até porque a gente está vivendo num mundo onde a religião, basicamente a Igreja Católica, domina todas as coisas, né? Então, vamos entender rapidamente isso aí, e lá, rapidinho nessa parte aí, lá na introdução, lá na parte rosinha aqui, ele diz assim, logo no início, o ser humano acreditou no início de sua pesquisa que sua morada, a Terra, achava-se imóvel no centro do universo, enquanto o Sol, a Lua e os planetas moviam-se ao redor em trajetórias circulares. Vocês já aprenderam isso em ciências, já aprenderam isso também em história. Havia uma ideia inicial de que a Terra seria o centro do universo, não é? Até porque não se conhecia nada além da Terra, então se estabelecia que essa Terra seria o centro de todas as coisas, não é? E o que acontece? A igreja se constrói, então, ela vai se reforçando, partindo daqueles elementos que para ela eram elementos fundamentais. Então, ela entendia que a Terra sendo o centro, todo o resto que não fosse Terra giraria em torno da Terra. Né? É aquela visão de Terra central e a visão que, durante algum período, um tempo depois, alguns pensadores vão entrar para mostrar que não era bem assim. Lá mesmo, nessa parte da introdução, está assim, nisso, acompanhou de modo ingênuo as impressões de seus sentidos, pois não sente o movimento da Terra, e sempre que pode olhar livremente à sua volta, vê-se no centro de um círculo que abrange o mundo exterior. A posição central da Terra era a garantia de seu papel dominante no universo, e parecia condizer muito bem com a tendência humana de sentir-se dono deste mundo. Veja se não era assim, né? É muito mais fácil para aquelas pessoas que não têm noção do conhecimento todo, do todo, daquilo que está à volta, achar que o que ela tem lhe basta. E aí, para aquelas pessoas daquele período, a Terra sendo o centro do universo, seria altamente cômodo, confortável, não é? Porque não precisaria se preocupar com mais nada. A Terra é o centro, a Terra domina, tudo gira em torno da Terra, né? A gente hoje já sabe que não é bem assim, mas naquele período o que se acreditava era exatamente isso, tá bom? E aí ele continua, o aniquilamento, ele fala assim, a posição central da Terra, tá, o aniquilamento dessa ilusão narcísica está relacionada para nós
ao nome e à obra de Nicolau Copérnico, do século XVI. Muito antes dele, os pitagóricos haviam questionado a posição privilegiada da Terra. E Aristarco de Samos havia declarado no século III a.C. que a Terra era bem menor do que o Sol e se movimenta em torno deste. A grande descoberta de Copérnico foi feita antes dele, portanto, quando ela teve reconhecimento geral, porém, o amor próprio humano experimentou sua própria afronta, aquela cosmológica, né? O que acontece, gente? Entender que a Terra era o centro, como eu já falei para vocês, eu não vou nem me estender muito nisso, dava às pessoas daquela época uma certa segurança, né? A ideia de que não era necessário se preocupar, porque tudo que acontecia em torno da Terra, e a Terra centralizaria tudo. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. A gente pode até não saber o que existe fora, além do que os caras descobrem, os cientistas descobrem, mas a gente tem uma certeza absoluta de que a Terra não é o único planeta, né? Existem outros tantos planetas. E com relação à habitação ou não desses outros planetas, isso aí a ciência ainda não provou, mas a gente se interroga de vez em quando, né? Uma galáxia imensa dessas, será que nós temos somente um planeta habitado? Não é? Isso é uma questão para a gente poder refletir a respeito. Estou pedindo à galera que vá lá no chat e faça a inscrição, por favor, se identifique. Coloque, por gentileza, nome e unidade. Eu tenho 32 pessoas participando e só 23 pessoas se identificaram lá no chat. Vamos lá, gente. Vamos lá no chat fazer a inscrição. Vamos começar, então, aqui a página 6. Tá bom? Na página 6, eu tenho aí como questão um universo finito. E essa ideia da finitude, né, do universo é uma outra coisa bem interessante, porque presta atenção. Aqueles homens daquelas épocas anteriores à ciência, à evolução e desenvolvimento da ciência, eles não tinham nenhuma forma de identificar tamanho, de mensurar o tamanho do universo, de mensurar o tamanho do planeta. Eles não tinham nenhum conhecimento para isso. Então, partia-se da ideia de que o universo seria finito, teria fim. Hoje a gente olha para o céu, né, e sabe que o céu é um grande vazio, né? Gente, eu vou pedir a vocês o seguinte: cuidado com as fotos de perfil, tá? Para não causar nenhum desconforto. Vamos utilizar fotos de perfil que estejam de acordo com a nossa aula, tá bom? Que estejam de acordo com o ambiente da escola, tá certo? Então, vou pedir para vocês tomarem cuidado com as fotos que vocês postam no perfil, tá certo? Lembrando que é uma escola que a gente está tendo uma aula, tá certo? Vamos lá. Ptolomeu foi um astrônomo e matemático grego que viveu na Alexandria, no Egito, no século II depois de Cristo. Em sua obra Almagesto, ele propôs um modelo de universo diferente daquele até então estabelecido por Aristóteles e sua física. Eu gostaria que vocês marcassem lá em cima, né, onde a gente acabou de ler. Ptolomeu foi um astrônomo e matemático grego que viveu na Alexandria, no Egito, no século II. Todo mundo está aí com o material? Sim. Sim, professor. Obrigada. Hoje a gente está com o material certo, gente. Aí. Agora a gente está com o material certo. Vamos lá. De acordo com a cosmologia ptolomaica, o universo estaria dividido em duas regiões, a sublunar e a supralunar, ou seja, entre o que está abaixo e acima da Terra. Supralunar, acima da Lua. Sublunar, embaixo da Lua. Tá? Então, Ptolomeu usava a Lua como referência para perceber aonde a Terra estava, né? Então, ele imaginava a Terra abaixo da Lua. Tá? E aí, a gente complementa embaixo. Abaixo da Lua localizava-se a Terra, seria o centro móvel do universo, em torno do qual corpos celestes se moveriam. Sua teoria era, portanto, geocêntrica, o mundo material e o mundo material, no qual tudo o que existe é formado por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Vamos marcar. Primeiro, vamos marcar o segundo parágrafo, que diz o seguinte: de acordo com a cosmologia ptolomaica, o universo estaria dividido em duas regiões, a sublunar e a supralunar, ou seja, até o parêntese, naquele tempo. Vilma, Oi. corta o microfone da galera, porque tá... Estou fazendo isso dando agora. errado. Valeu. Tá?
Acabei de fazer. Gente, só usa o microfone se vocês quiserem falar comigo alguma coisa, tá? Que senão dificulta, fica ruim a Ei, comunicação. professora, corta o fone da galera aí, tá dando mau bagulho aí. É, eu já cortei. Tá? Tá cortado já. Agora, eu gostaria que vocês continuassem indo lá no chat. Eu tenho 33 participantes e só 28 pessoas se identificaram lá no chat, gente. Vamos lá se identificar nesse chat aí, por favor. Nós marcamos, então, o segundo parágrafo e agora a gente vai para o terceiro parágrafo. Está lá o seguinte: abaixo da Lua localizava-se a Terra, centro móvel do universo, em torno do qual os outros corpos celestes se moveriam. Até água, terra e fogo. Terra, água, ar e fogo. Marquem, por favor. Então, a gente sabe que a teoria que existia, que dizia que a Terra era o centro do universo, é chamada geocêntrica, não é isso? Teoria do geocentrismo, a Terra como o centro do universo, certo? Nós já vimos isso também. E aí, a gente vai estabelecer essa construção, né, do Ptolomeu, que fala da Lua sendo referência, né, o que está acima da Lua e o que está abaixo da Lua. Acima da Lua, supralunar, abaixo da Lua, sublunar. E ele estabelece que a Terra está imóvel, abaixo da Lua, e todos os outros planetas, todas as outras construções estão em torno, giram em torno da Terra. E a gente já sabe que não é assim que funciona, tá bom? Ô, galera, olha só, isso aqui, apesar de parecer uma brincadeira, não é uma aula. Eu peço para que vocês se concentrem na aula e façam as marcações, tá bom? Vamos lá, vamos levar isso a sério. São 40 minutos só, em 40 minutos a gente tem muita coisa para trabalhar. Vamos lá. Continuando aí. É um mundo em constante mutação em que as coisas estão sujeitas ao tempo e assim a região da imperfeição. A região supralunar, por sua vez, é composta de uma série de esferas concêntricas. Daqui eu não preciso de mais nada. O que eu preciso está só onde eu marquei, tá? Guardar essa teoria geocêntrica, que defende que a Terra é o centro do universo. Guardar que, segundo Ptolomeu, existe uma divisão aí da parte supralunar e da sublunar, que é acima da Lua e abaixo da Lua, que para Ptolomeu a Terra estaria abaixo da Lua, né, e que a Terra seria imóvel e todos os outros planetas, né, girariam em torno dela. Essa é a construção de Ptolomeu. Tá? Vamos, por favor, à página 7. Estamos aqui. Copérnico e a Revolução Científica Moderna. Gente, preste atenção. Eu estou falando o tempo todo de revolução, de ciência, de modernidade. A gente está saindo de um momento que foi um momento total de congelamento de conhecimentos e de ideias. Né? Foi um período muito longo, onde a gente esteve o tempo todo pautado somente pelos valores religiosos. Imagina, então, a dificuldade que não foi para essa galera que está vindo aí trazer a ciência, a luz da ciência para esse momento. Não é? Entendo como foi importante isso. Tá? Isso é muito importante. Durante muito tempo, acreditou-se que a Terra permanecia imóvel no centro do universo. A ruptura com essa ilusão narcísica está associada ao nome e à obra de Nicolau Copérnico. Ilusão narcísica. A palavra narcísico vem de narcisismo. Alguém sabe do que é o narcisismo? Alguém se habilita? É quando a pessoa ele exalta a própria beleza? Sim, sim. Quando ele exalta a si mesmo, né? Ele se acha o máximo, ele se acha tudo. Muito obrigada. Então, olha só, quando ele fala ilusão narcísica, é aquela ilusão anterior que fazia com que a Terra parecesse para quem habitava nela o centro de tudo, não é? Então, de certa forma, era uma ilusão narcísica, achar que nada mais existiria além da Terra, não é? E aí ele fala, aí ele vem com a segunda parte, que é só a parte de apresentação do Copérnico, a gente vai suprimir essa parte e vai passar para o terceiro parágrafo, que diz assim: sabe-se que Copérnico tinha uma relação amistosa com a Igreja Católica, quer dizer, ele era parceiro da Igreja Católica, né? Ele era cordial, ele se relacionava muito bem com a Igreja Católica, tendo sido amigo íntimo do Papa Leão X. Sua obra, e aí eu vou falar ela traduzida, Revoluções dos Orbes Celestes, foi incluída no Index Libornium Probitorium, que era uma série de livros que foram proibidos pela Igreja Católica. Tá? Então, olha só, apesar dele ser colado com a Igreja Católica, a obra dele foi incluída lá no Index.
tá? Que era um índice de livros proibidos. Vocês sabem que a igreja era extremamente rigorosa e qualquer coisa que ameaçasse a sua soberania, ela tratava rapidamente de cercear, né? De aniquilar. E aí, lista de obras proibidas pelo Vaticano. Apenas muitos anos depois de sua morte, quando suas ideias começaram a repercutir, lista de obras, tá. Quando suas ideias começaram a repercutir por toda a Europa. Então, ele cria essa obra, né, que é a Revolução das Orbes Celestes. Essa obra é censurada pela Igreja Católica e só depois da morte dele é que essas ideias começam a ser repensadas de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Daqui dessa parte, marca, por gentileza, o terceiro parágrafo. Sabe-se que Copérnico tinha uma relação amistosa com a Igreja Católica até o finalzinho, por toda a Europa. E aí a gente continua. Deixa eu só ver meu horário aqui. A posição solar e a revisão do sistema de Ptolomeu. Está aqui nessa parte, a continuaçãozinha aqui, tá? Na astronomia copernicana, que é na astronomia de Copérnico, o Sol é um corpo central ao redor do qual giram a Terra e os demais planetas e as estrelas. É possível afirmar que essa mudança de perspectiva provocou ao longo dos séculos seguintes o surgimento de uma forma nova de percepção da realidade, uma nova postura perante o mundo e uma nova forma de pensá-lo. A partir do trabalho de Copérnico, foram desenvolvidos métodos de observação rigorosos e cálculos matemáticos e geométricos cada vez mais precisos. Dessa parte, por gentileza, vocês marquem lá em cima. Na astronomia copernicana, o Sol é um corpo central ao redor do qual giram a Terra e os demais planetas e as estrelas. Então, Copérnico já começa a tirar aí essa visão, né, de que a Terra seria um planeta inerte, em torno do qual todos os outros astros e planetas girariam, né? E depois marquem lá embaixo. A partir do trabalho de Copérnico, foram desenvolvidos métodos de observação rigorosos e cálculos matemáticos e geométricos cada vez mais precisos. Então, a gente vê aí a matemática e a geometria sendo utilizadas para comprovar mais ainda essa verdade trazida pela ciência. Lá embaixo, terminando essa partezinha, fala: essa nova física mecanicista se apoiaria exclusivamente na explicação das causas suficientes. As antigas causas formais e finais de Aristóteles deixariam de desempenhar qualquer papel. Né? E aí, então, a gente está vendo uma superação de uma construção de Aristóteles, porque já foi provado que aquilo ali não fazia tanto sentido como Aristóteles imaginava. Gente, essa é a parte que a gente tem que achar assim, mais fantástica da filosofia. Por quê? Entender que a filosofia pode parecer uma disciplina que ela não tem tanta importância no contexto social. Mas, se vocês pararem para pensar, a filosofia ela vai parar para analisar profundamente todas as coisas. E a partir de parar para analisar, a partir de parar para refletir, ela promove uma ampliação do conhecimento sobre aquilo ali. Né? Então, os primeiros caras, eles estavam nada mais, nada menos, parando para pensar a respeito. E isso era assim, fantástico. Não é? Trazer a ciência, trazer a luz, colocar um conhecimento diferente, um conhecimento novo sobre alguma coisa, era extremamente necessário. Se não tivesse acontecido naquela época, nós não teríamos chegado onde chegamos hoje. Né? Faz todo sentido entender dessa maneira. Vamos lá. Lá na página 8, está aqui, é que elas não têm um númerozinho. A página 8 fala assim, da imensidão ao infinito. Para Copérnico, a impossibilidade de medir o universo não comprometia sua convicção a respeito da finitude do mundo. Ele fala aqui de finitude do mundo. Então, Copérnico acreditava que o universo era finito. Tá? Ele tinha todas as construções, ele trazia uma construção nova, mas ele tinha a ideia, a construção de Copérnico partia do mundo, do universo, do mundo finito. Foi Giordano Bruno, filósofo, poeta e frade dominicano, nascido em 1548, quem, com base na Revolução Copernicana, apresentou a formulação mais consciente sobre um possível espaço infinito. Então, olha só, Giordano Bruno,
vem colocar a cara para falar que o universo é infinito. Imaginem, então, vocês como a igreja vai perceber Giordano Bruno. Porque Copérnico, tudo bem, ele veio trazer umas informações, mas ele não bateu muito de frente com as coisas que a igreja acreditava e produzia, não. Agora, Giordano Bruno já vem aí lançar uma ideia diferente de Copérnico, né? Giordano Bruno já vem dizer, sim, que esse universo parece ser infinito. Lembrando para a galera que está chegando aí, para, por favor, ir lá no chat e colocar o nomezinho e a unidade, tá? E, gente, a qualquer momento, se vocês acharem que está rápido demais, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar, por favor, para que a gente pare e fale, tá? Eu estou acreditando que está todo mundo acompanhando e que está todo mundo de boa, tá? Qualquer coisa, para e sinaliza que a gente volta sem nenhum problema. Eu tenho 34 pessoas participando, tenho 29 pessoas inscritas só, identificadas. Vamos lá no chat fazer a identificação, gente. Marquem, por favor. Foi Giordano Bruno, filósofo, poeta e frade dominicano, quem, com base na Revolução Copernicana, apresentou a formulação mais consistente sobre o possível espaço infinito. Continuando. Nós trabalhamos isso, sabemos que esse espaço infinito, né? O Giordano é que vai dar essa ideia, né? Que até então Copérnico achava que havia assim, finitude do universo. O universo era finito. Giordano Bruno já vai abrir aí uma dúvida com relação a isso. Para o pensador napolitano, não apenas o universo era infinito, como não tinha centro nem margens, e poderia compreender infinitos planetas, além dos conhecidos pela astronomia de sua época. Por sua cosmologia e por outras teorias e obras polêmicas, Bruno foi perseguido pela Igreja Católica e se viu obrigado a viajar por várias cidades europeias em busca de paz. Em 1592, um aluno enclausurou traiçoeiramente na água furtada de seu edifício e entregou ao Tribunal do Santo Ofício. Gente, olha só, eu já falei para vocês, já cantei a pedra antes da gente começar a trabalhar, né? Se Giordano Bruno vem trazer uma construção totalmente diferente, a que era defendida pela Igreja Católica, que deixava a Igreja Católica muito cômoda, é claro que ele vai sofrer perseguição da Igreja. E aí ele vai sofrer tanta perseguição que ele começa a fugir. Ele começa a fugir. Só que ele é pego, né? Ele é pego quando ele fala, o livro fala aqui de água furtada de um edifício. Água furtada é um espaço que a gente tem nos telhados, que é um espaço entre o telhado e a calha. Aquele espaço ali é água furtada, tá? Então, Giordano estava escondido ali e um aluno dele o entregou para a igreja, para a Santa Inquisição, tá? Ele foi traído, na verdade. No ano seguinte, foi levado a Roma para ser julgado por acusações de blasfêmia e heresia. Em 1600, foi condenado à fogueira e executado. Então, olha só, percebam o clima do momento. Percebam como foi complicado para os caras daquela época trazerem qualquer tipo de conhecimento que, de alguma forma, discordasse da construção da Igreja Católica. Terrível. Né? Porque a Igreja Católica ela não argumentava, ela não questionava. Se construísse alguma ideia contrária, ela perseguia literalmente. Né? Por falta de conhecimento, né? pela tentativa de manutenção da construção mental da sociedade, esses eram os motivos. Né? O importante é entender que Giordano Bruno foi além e que pagou um preço caríssimo. Né? Perdeu a própria vida, foi queimado na fogueira, como era comum no período da Inquisição. Né? Discordou da igreja, era acusado de heresia, né? Que era contrário aos dogmas da igreja, ou blasfêmia, de falar coisas que eram contrárias aos pensamentos produzidos pelos adeptos da Igreja Católica, as pessoas o clero, né, católico, você era condenado. Tá bom? Você ia ter que se explicar e, na maioria das vezes, não adiantava muito. Quem viu isso em história sabe como é que funcionava. Né? Então, eu queria que vocês marcassem, por gentileza, aí nessa parte, o finalzinho que diz: no ano seguinte foi levado a Roma para ser julgado por acusações de blasfêmia e heresia, e em 1600 foi condenado à fogueira e executado. Tá? Água furtada, para quem interessar, pode marcar aí que água furtada é um espaço, né, entre onde o telhado se encontra e onde tem a calha. Galera, a gente tem 10 minutos para essa aula terminar. Não é?
E aí eu gostaria de falar para vocês o seguinte, vocês estão conseguindo entender alguma coisa que foi lida, que foi marcada, ficou mal explicado ou ficou de alguma forma difícil de compreender? O momento é esse. A gente tem 10 minutinhos aí para que vocês falem sobre as dúvidas de vocês. Está tudo certo? Está tudo dentro dos conformes? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo, pô. Tá Muito dando pra É entender tudo de de boa. boa. Tá ótimo, suave. ótimo, Pra ótimo. entender. Perfeito. Tranquilo. As marcações, tudo certinho, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá, vamos lá. Lá na página 9, o grande livro da natureza. Aí a gente vai conhecer aí um outro cara. A gente conheceu o Giordano Bruno, conheceu o Ptolomeu e vai conhecer agora o Galileu Galilei, tá? Aí ele vem falando que o Galileu Galilei nasceu em Pisa e faleceu nos arredores de Florença, né? Físico, matemático, astrônomo e filósofo. Então, olha só, quando fala físico, matemático, astrônomo e filósofo, percebam aí, a filosofia ela não é uma construção que pertence só ao pessoal de humanas, não. A filosofia está presente em todas as partes. Ela deve estar presente em todas as construções, porque a filosofia faz com que você reflita sobre todas as coisas, né? Então, isso é para a gente ter um pouco mais de ideia, de noção da importância dessa filosofia, né? Diz que a gente estuda que, de repente, pode passar pela nossa cabeça remotamente que ela não tem nenhuma importância, tá? Gente, eu preciso que vocês se identifiquem, tá? A aula está quase acabando, tem 29 pessoas identificadas pelo chat e eu tenho 34 pessoas participando da aula. Tem gente que ainda não foi lá. Vamos lá, por gentileza. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, ele vem falar o que o Galileu está querendo dizer com isso? Que há uma base matemática para que a gente possa ter certeza de que aquilo que está sendo dito e construído é real, é verdadeiro. Né? Senão, nós estaríamos o tempo todo supondo, achando, pensando que talvez fosse assim, ou talvez seja assado. Essa construção matemática ela vem para isso, para dar esse reforço essencial para que a gente entenda que é real, que é desse jeito, que é dessa maneira. Não é? Então, é necessário, é essencial que a gente pare para pensar nisso, né? Na importância da construção filosófica dentro de todas as outras disciplinas, dentro de todos os outros saberes. Tá? E aí, na página 9, o último parágrafo diz assim: Galileu, ao resumir a natureza e o entendimento dela, as figuras geométricas, sintetizou um modo de pensar que se difundia em sua época. A partir das observações de Copérnico e de outros físicos e astrônomos, como o dinamarquês Tycho Brahe e o alemão Johann Kepler, cada vez mais a matemática passava a ganhar força como linguagem primordial da ciência. Marquem, por favor, todo esse parágrafo. Galileu, ao resumir a natureza, até primordial da ciência. Então, para vocês verem, o Tycho Brahe, o Johann Kepler, todos esses, eles vêm de carona, eles vêm pegando. Já conversei com os alunos da minha turma, mas como eu sei que tem uma galera aqui que não é da minha turma, das minhas turmas, pensa o seguinte: a ciência está em constante processo de reformulação, descoberta, não é assim? Uma coisa que é hoje comprovadamente pela ciência, amanhã ela não é exatamente assim, porque a ciência ela vai se expandindo a tal ponto de trazer transformações para aquilo que era. Aquilo não deixa de ser, mas aquilo ganha outras identificações, outras interpretações. Isso é evolução. Né? E a evolução ela só acontece porque pessoas param para pensar cientificamente naquilo, certo? E aí na nossa parte, a gente faz o quê? A gente simplesmente vai fazer deixar o achismo e buscar um pouco mais de base científica para as nossas construções também, não é? Isso faz toda a diferença na hora que eu vou passar uma informação, na hora que eu vou responder alguma coisa, certo? Bom, a gente ainda tem um conteúdo para trabalhar,
Mas hoje não vai dar para fazer tudo isso. O que a gente vai fazer? A gente vai, por favor, lá na página 13, tá? Todos lá na página 13. A gente tem aí o exercício 1 e 2, são 2 atividades. Eu gostaria que vocês fizessem o exercício 1 e 2 da página 13, tá? E para a gente poder discutir esses exercícios no nosso próximo encontro. Façam o exercício, pensem a respeito deles. Vocês têm aí um conteúdo que foi trabalhado que dá a vocês essa fundamentação. Respondam os exercícios e a gente vai usar o próximo encontro para poder corrigir, comentar. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Vilma. Tranquilo. Então, a gente tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? A gente tem alguma dúvida com relação a alguma coisa que foi falado nessa aula? Não, tá de boa. Não. Boa? Ficou claro para todo mundo? A gente consegue Também. entender as transformações, a importância de Copérnico, né? Do Giordano Sim, Bruno, Tudo claro e bem resumido. do Galileu, né? Todos esses caras que vieram foram comprando briga, viu, gente? Porque não foi fácil, não. A Igreja Católica predomina durante o período medieval inteiro. Então, olha quanto tempo. Foram muitos séculos de dominação. Então, imaginem como foi difícil, né, colocar uma construção científica num mundo que era totalmente fundamentado por valores religiosos. Certo? Então, é isso que vocês precisam entender. Então, eu gostaria que vocês, por gentileza, fizessem a leitura, fizessem os exercícios, e né, no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar esses exercícios. Tá ok? Tranquilinho? Sim. Tranquilo, professora. Tá. Então, olha só. Tranquilo. Então, Tranquilo. ótimo. Também. Obrigada. Então, olha, a gente vai se encontrar. Eu vou, de novo, reforçar aqui a vocês. Eu tenho muita saudade dos meus alunos. Gostaria de abraçar todos vocês que são meus alunos e que não são gente também. também, porque Saudade, professor. nosso contato em sala de aula é fundamental e é prazeroso demais. Eu peço a Deus que isso passe bem rápido para a gente estar junto de novo, né? E dizer a vocês que a escola, né? A escola é um lugar mágico. Talvez a gente não dê tanta importância para a escola, mas ela é um lugar mágico, né? É sempre pensar Verdade, professora. quando você entra Se chegar aqui embaixo que fala do fofoca. quando você entra na escola, o dia de aula, quando você sai dela, você não é a mesma pessoa, né? Talvez a gente não perceba tanto isso, mas é real, né? Toda vez que você entra, isso não é só o aluno, não, o professor também. Cada vez que a gente tem contato com pessoas diferentes, a gente aprende um pouquinho e sai diferente do que a gente entrou. Então, eu peço a Deus para que isso acabe bem rápido, que a gente esteja de volta em sala de aula o mais rápido possível, tá? E vocês, por favor, se guardem, se cuidem, se protejam, não saiam de casa, tomem todas as medidas de precaução, tá bom? Um beijo grande para vocês. A Tá gente bom. Beijo, Vilma. beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Vocês vão pra festa hoje? Falou, professora. Valeu, Oi. professora. Chuquei, Saudade. Chuquei, Chapoca. Chuquei. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Bora, Chuquei, Chapoca. Tchuquei, bora. Bora.